Olá, eu sou o professor Fernando de Química e hoje é dia de a gente falar um pouquinho sobre os compostos orgânicos aromáticos, tema que você escolheu na batalha dos conteúdos do Instagram. Seja bem-vindo, você está no Chemical! E aí, meu povo, agradeço você que é inscrito do canal e que está ajudando bastante aqui nessa força em levar a mensagem da química para todo mundo. Mas se não é inscrito ainda, inscreva-se, curta, compartilhe e ajude bastante a compartilhar esse conteúdo bacana para todo mundo, beleza? Muito obrigado mesmo. Siga também nas redes sociais, é sempre @chem_call. Os compostos orgânicos aromáticos são compostos com uma reatividade única e é possível que você consiga fazer obtenção, especialmente dos hidrocarbonetos aromáticos, a partir da destilação do petróleo. Existe uma fração do petróleo que é muito rica em compostos aromáticos e nós podemos obter a partir deles, então, outros produtos, como por exemplo, alguns polímeros e também solventes orgânicos de boa qualidade. Mas o que caracteriza um composto aromático? Um composto aromático vai possuir uma cadeia cíclica. Nessa cadeia cíclica planar, ele vai ter ligações π conjugadas ou elétrons, que vão ser de pares de elétrons livres, que também podem sofrer essa conjugação. Então, num sistema fechado, onde você tem uma conjugação. Para quem não sabe o que é uma conjugação, é como se a gente tivesse, por exemplo, falando da ligação π, então você teria a ligação π de dupla, depois você teria a ligação simples, dupla, simples, sequencial. Então, essa sequência de orbitais ininterruptos do tipo sp2 vai fazer com que exista essa deslocalização dentro do teu ciclo. Essa deslocalização vai fazer com que a gente tenha um efeito chamado de ressonância. Então, uma estrutura ressonante vai ser o que acontece num composto como, por exemplo, no benzeno. Eu vou mostrar para você agora na estrutura e já na sequência eu vou falar para você da regra de Hickel, que é muito importante que a gente conheça para que você saiba se aquele composto ter ou não a característica de ser um aromático a partir de uma definição, de uma expressão para os elétrons π ou pares de elétrons que estão participando desse ciclo aromático. Falando de aromático, eu não poderia deixar de falar, obviamente, do benzeno, que é o aromático mais famoso de todos. Mas é claro, não somente o benzeno, não somente os hidrocarbonetos. Nós temos nitrogenados, oxigenados, nós temos derivados do enxofre que também são compostos aromáticos. O composto C6H6 de forma molecular, C6H6, que é o benzeno, ele vai ter essa estrutura plana. Por que isso acontece? Bom, cada carbono ali vai ter uma distribuição com sua hibridização do tipo sp2. Sendo o carbono do tipo sp2, significa que ele vai fazer uma ligação π. Então, cada carbono dentro do benzeno faz uma ligação π, aqui representado dessa maneira. Então, eu tenho uma conjugação. O que é essa conjugação? Vai ter uma ligação π, na forma de uma ligação dupla, na sequência você vai ter uma ligação simples, daí depois novamente uma dupla e simples, e assim fechando no nosso ciclo. Sabemos que o composto aromático vai ter esse ciclo com essa conjugação dos elétrons π dessas duplas ligações, também podendo ser de pares de elétrons que estão participando de átomos no ciclo. Se a gente considerar que o carbono com o carbono vai ter ligação simples com o comprimento de 1,54 angstrom normal, não sendo no benzeno, e mais a ligação dupla com 1,34, então, na teoria, a gente teria ligação simples e dupla, então esse ciclo não teria uma uniformidade real. Agora, por outro lado, o que acontece? Nós temos 1,39 angstrom em média para comprimento de cada uma das ligações duplas que a gente tem no nosso benzeno. Então as ligações estão ali em ressonância a comprimento de 1,39 angstroms. Isso acontece porque, dado justamente esse efeito ressonante, essa deslocalização dos elétrons π que nós temos dentro do ciclo. Essa ligação aqui, ó, ela pode ocupar um outro orbital, enquanto essa daqui também pode fazer esse efeito de ressonância, modificando a posição. Como é que isso acontece? Bom, a gente tem uma densidade eletrônica, aqui eu representei como orbitais p, tá bom? Para cada um dos nossos carbonos derivados do benzeno, e cada um desses orbitais vai participar da ligação π também. Por que isso? A gente vai ter uma densidade eletrônica aqui de ligação π que ela pode justamente fazer o que? Ela pode ter essa mobilidade em função dessa sequência ininterrupta de orbitais do tipo sp2, tanto para a parte de cima quanto para a parte de baixo. Então a gente tem uma densidade para essa nuvem eletrônica dos elétrons π. E ele tem justamente esse efeito de ressonância, ou seja, essa capacidade de mobilidade de um orbital para o outro, uma vez que a gente também tem todos os orbitais exatamente híbridos da mesma maneira no benzeno. Aqui eu representei as densidades, ó,
nesse ciclo, girando na parte superior e na parte inferior. Imagine como se fosse uma figura plana, como se fosse um hexágono mesmo, e a gente tem as densidades em cima e embaixo da ligação π. Agora olha só, a gente também pode escrever também a estrutura dessa maneira, ou seja, é como se eu tivesse as ligações sigma aqui formando o nosso ciclo, como se fosse um ciclo hexano normal, e aí você vai fazer essa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada vai representar que você tem a mobilidade das ligações do tipo π. Você também pode representar o benzeno com essa estrutura aqui, que é muito famosa, mostrando o círculo. Esse círculo está justamente querendo indicar o quê? Que tem essa mobilidade das ligações π dentro do teu ciclo, então eu tenho a ressonância ali dentro. Imagine a seguinte situação, é como se eu tivesse aqui, ó, essa variação de posição, essa liberdade de posição. Bom, não é só isso, né? Isso simplesmente acontece e nada mais é importante. Claro que não. No benzeno e nos aromáticos, essa mobilidade também vai modificar a reatividade dos compostos aromáticos. Os compostos aromáticos, por conta disso, só para você ter ideia, eles vão ter a tendência de sofrer substituição nucleofílica ou eletrofílica ao invés de sofrerem adições espontâneas. Claro, dá para fazer uma reação de adição, mas aí numa condição um pouco mais extrema. Por exemplo, é possível você fazer a hidrogenação catalítica, que é uma reação de adição lá no nosso benzeno, mas a partir de uma pressão a 140 atm e temperatura de 180 graus Celsius. Então é uma condição um pouco mais extrema, mas assim, mais facilmente a gente sabe que ocorrem substituições por conta de nós termos essa mobilidade das ligações π dentro do ciclo. Para isso a gente também pode aplicar a regra de Hickel. A regra de Hickel que vai falar que tem uma quantidade de elétrons que participa justamente desse ciclo, e aí a gente vai achar em função de uma expressão que ele determinou como 4n mais 2 igual a esse número de elétrons que participam desse núcleo aromático. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, para a gente saber se ele vai dar aromático ou não, de acordo com a regra de Hickel. É bem simples. Agora que você já conhece as condições necessárias para que nós tenhamos um composto aromático, como por exemplo, planar, ele vai ser lá cíclico também, e além de tudo ter essas conjugações de elétrons livres ou ainda de elétrons π, fica fácil a gente colocar direto na fórmula de Hickel. Hickel disse o seguinte, que para respeitar essa sequência que a gente tem de aromaticidade, precisa seguir um N igual a um número inteiro para essa expressão. 4n mais 2 igual a elétrons do tipo π que participam dentro do teu ciclo, aqueles que são elétrons livres, mas que também podem participar lá do teu ciclo na forma de uma conjugação. Vou te dar um exemplo aqui, ó. O primeiro de todos, o benzeno. Você deve estar notando que além do benzeno eu coloquei a piridina e o furano. Sim, existem compostos aromáticos, já tinha citado antes para vocês, que não são apenas os derivados dos hidrocarbonetos. Tudo bem que o benzeno é a diva, é o mais importante de todos, é aquele que você conhece já faz um bom tempo. Falou de aromático, veio na cabeça na hora o benzeno, mas sim a piridina e o furano também são. Vou explicar por quê dentro da regra de Hickel. Veja só, no benzeno nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons do tipo π participantes do nosso ciclo como conjugados. Então eu tenho ligações π conjugadas, 6 elétrons de 3 pares. Então, para a expressão, eu vou colocar 4n mais 2 igual a 6. Estes mesmos 6 elétrons. Portanto, o valor de n vai dar igual a 1. Então, quer dizer, ele é um composto cíclico, ele é um composto plano, ele também é um composto que tem as ligações π conjugadas, ou ainda, no caso, poderia ser par de elétron livre. Aqui não é somente ligação π conjugada. E ainda tem o valor de n igual a 1, ou seja, um número inteiro. Portanto, ele respeita a regra de Hickel e a gente consegue comprovar que ele é um composto aromático por essa regra. Agora, para a piridina. Imagine qual é a diferença entre a piridina e o benzeno. A diferença é que nós temos um nitrogênio no ciclo, agora formando esse ciclo hétero. Concorda comigo? Inclusive é um ciclo com 6 átomos, a mesma coisa. A única diferença é que você foi lá e substituiu um carbono por um nitrogênio. Beleza? Agora o que acontece? Esse nitrogênio aqui, ele também está híbrido dessa mesma maneira para poder aceitar essa ressonância, ou seja, essa conjugação de elétrons π? Ele está. E se você fizer a contagem comigo aqui também, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons que participam desse ciclo. E esses 6 elétrons eu coloquei aqui. Não precisei contar esse par de elétron livre aqui, porque ele efetivamente não precisa participar para que haja, então, o efeito de aromaticidade. Quando for relevante, a gente também vai contar. Vou mostrar para você ali já no caso do furano, que ele tem justamente essa condição. Então 4n mais 2 igual a 6, portanto 4n igual a 4 e o n continua dando igual a 1. Professor, o n sempre vai dar 1, porque eu já estou vendo aqui que o n vai dar 1 no furano também. Nem sempre.
A gente só precisa ter que o valor de N seja um número inteiro. Portanto, no furano, eu tenho um ciclo agora com 5 átomos. Você está pensando assim, mas não tem conjugação. Tem sim. Eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma simples, eu tenho uma dupla, eu tenho uma simples. Esse par de elétron aqui, ele vai sofrer conjugação juntamente com a ligação do tipo π. Portanto, é como se eu estivesse imaginando assim, ó, este par de elétron vem para essa posição, enquanto migra essa outra ligação para essa posição, par de elétron para cá, ele continua fazendo o efeito lá de ressonância, beleza? Então, dos dois pares, um par de elétron do oxigênio está participando efetivamente do efeito de ressonância. Então, eu estou considerando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons, sendo 4 do tipo π e mais 2 de um par de elétrons livres que nós temos no oxigênio. Assim, 4N mais 2 igual a 6. Portanto, mais uma vez, o N vai ser igual a 1. Eu vou mostrar para você como pode também dar diferença para um composto, para uma condição que na forma com carga, num cátion ou num ânion, dado o exemplo, ele também pode ser aromático, mas na verdade na forma neutra ele não seria. E ainda para alguns compostos que são diferentes do valor 1. Aqui são bem simples. Esses 3 casos são bem especiais e é bom que você lembre, sempre do benzeno, da piridina e também do furano. Vamos lá? Vocês vão reparar que eu coloquei mais 2 hidrocarbonetos aqui, só que agora são ciclos condensados. E esses ciclos condensados vão compartilhar ligações π. Então ele também vai continuar tendo esse efeito de ressonância, porquanto justamente ele tem essas ligações aqui, ó, do tipo π conjugadas no sistema. Continua sendo plano, uma cadeia fechada, e ainda assim nós temos o efeito das ligações conjugadas. Quer ver? Aplicando na regra de Hickel para o naftaleno, eu tenho 4N mais 2 igual a 10. De onde são esses 10 elétrons? 5 pares que eu tenho de elétrons π. 5 vezes 2, então para um par, 10 elétrons, portanto N igual a 2. Lembra que eu falei? Tem que dar um número inteiro, mas não necessariamente tem que ser igual a 1, como eu tinha mostrado antes no benzeno, na piridina e no furano. Dá uma olhadinha no antraceno, mesmo esquema, agora eu tenho 3 núcleos condensados aqui. Desses 3 núcleos eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 pares, portanto eu tenho 14 elétrons. 4N mais 2 igual a 14, portanto 4N igual a 12. Logo, N igual a 3, sendo um número inteiro. Então, ambos seguem a regra de Hickel. Agora eu vou te mostrar um ciclo com 5 átomos, no qual ele pode ser ou não, dependendo da condição, um composto aromático. Vou mostrar para você agora a ideia de uma molécula e de um íon, no caso um ânion. Eu tenho a molécula do ciclo pentadieno e também tenho o ânion ciclo pentadieno. Os dois ali vão ser diferentes em função justamente desse efeito de aromaticidade. Por que isso acontece? No ciclo pentadieno nós temos 2 duplas ligações dentro do ciclo. Por outro lado, eu não consigo ter a conjugação, uma vez que eu tenho um carbono do tipo sp3 aqui. Então não consegue existir essa conjugação. Por outro lado, se existe a retirada desse hidrogênio, um efeito de acidez que ele possa perder lá esse íon próton, sai o H+, eu vou ter o meu ânion ciclo pentadieno. Só que no ânion ciclo pentadieno, continuo tendo as 2 ligações π, mas agora eu tenho um par de elétron desse carbono que está disponível no ciclo para que haja esse efeito de ressonância, ou seja, essa conjugação. 2 pares de elétrons, 4 elétrons, mais 2 elétrons que eu tenho também do meu ânion, então desse carbânion ali, num total de 6 elétrons. Então, aplicando para a regra de Hickel, nós temos 4N mais 2 igual a 6. Portanto, 4N igual a 4 e N igual a 1. Mais uma vez, respeitando a regra de Hickel, onde eu tenho N igual a um número inteiro. O fato é que eu posso ter um composto aromático, sim, mesmo ele sendo um íon ou não. Muito obrigado pela tua companhia e até semana que vem aqui no Chemical. Beijo na mãe!